queridos alunos. Então, hoje nós vamos trabalhar as fontes do direito internacional privado. O que eu imaginei para ficar uma coisa assim melhor para todos nós? Eu vou passar todas as fontes do direito internacional privado no quadro, a partir dos vídeos. Então vocês, escolham ali numa folha, no próprio caderno, deixem um espaço para a gente trabalhar essas fontes, então, por meio das videoaulas. E daí, no presencial lá, a gente vai tratando outras matérias, até para ficar mais dinâmico também, tá? Então, as fontes do direito internacional privado. As primeiras fontes que eu vou trabalhar hoje com vocês vai ser a doutrina e a jurisprudência, tá? Então, em relação à doutrina, qual é a importância dela dentro do direito internacional privado? Então, ela assume um duplo papel de intérprete da jurisprudência nacional e internacional também, e um guia orientador para futuras decisões. Então, a doutrina tem uma importância muito grande dentro do direito internacional privado. Também se fala no sentido de uniformizar a matéria. Por quê? Exemplo aqui, resultados desiguais. Vamos colocar um exemplo. No Paraguai, o casamento X é válido. No Brasil, este mesmo casamento não é válido. Ou em relação a um contrato, imaginemos que no Paraguai esse contrato é válido e no Brasil é inválido. Então, a doutrina funciona para ajudar isso, para tentar uniformizar a matéria, para que não ocorra, então, esses resultados desiguais. Também funciona, então, como uma harmonização destas decisões. Nós vimos, então, que o direito internacional privado, ele vai tratar os conflitos de leis no espaço, Então, ele vai dizer qual legislação aplicável, mas não qual a matéria de fundo aplicável, e sim a legislação. Então, ele trabalha nessa harmonização e no que é muito caro para o direito, tanto internacional privado como público, que a doutrina chama de diálogo de fontes. Esse diálogo de fontes é muito importante e muito necessário também em relação a essa uniformização. Então, esse diálogo pode ocorrer, vamos pensar, entre uma corte internacional e uma legislação não, mas um próprio judiciário interno de um país. Então, é isso quando a gente fala em diálogo de fontes. Dialogar é o quê? É conversar, não é impor, Então, quando a gente fala em diálogo, a gente fala justamente nisso. E eu tô falando de fontes, então, citei um exemplo aqui de uma corte internacional, de um juiz arbitral. Aí tem um problema que entende-se que há muita diferença, mas que pode haver sim um diálogo entre um juiz arbitral, entre um juiz nacional. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Ainda falando sobre a doutrina, este doutrinador chamado Pillet, no século XX, ele vai dizer o seguinte, que as fontes aqui formais, que ele chama de fontes formais, são divididas em universais e em particulares. Por que eu estou falando isso? Porque, de acordo com o Pillet, a doutrina estaria nessas fontes universais, que vai trazer, então, os princípios comuns e gerais da matéria. Qual matéria? Direito internacional privado. E, em relação aos particulares, ou as fontes formais particulares, então, seria as leis nacionais dos estados. E agora, a outra fronte do direito internacional privado, a gente vai falar da jurisprudência.
O que é a jurisprudência? Na verdade, são os precedentes, né, produzidos pelos órgãos judiciais ou arbitrais internacionais. Quando a gente fala da jurisprudência do STF, do STJ, nós estamos falando então de precedentes, né, em termos de cortes superiores, ou poderíamos falar do Tribunal de Justiça do Paraná, ou do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Enfim, cria-se precedentes. Por isso que eu coloquei que ela não possui força erga omnes. Por quê? Porque essa decisão não vale para todo mundo. Isso que quer dizer o erga omnes. A gente sabe, por exemplo, fazendo um paralelo com a nossa jurisprudência, a gente sabe que ela não faz, né? Ela não gera essa força erga omnes. Ela utiliza, é lógico que um precedente, quando você coloca numa petição, ela dá força. Por quê? Porque o tribunal entende reiteradamente assim, mas ela não tem essa força erga omnes. E também, pelo artigo 59 da Corte Internacional de Justiça, a gente trabalhou, né, a nossa Corte Internacional de Justiça como o grande órgão judicial da ONU, que está lá na nossa, né, Carta da ONU. Ela vai dizer no seu artigo 59 que esta decisão vai vincular quem? Vai vincular as partes, tá? E aqui a gente chama também essa jurisprudência de jurisprudência interna, quando ela é usada pelos próprios tribunais. Então, o próprio Tribunal Internacional vai utilizar essa jurisprudência dele, né, do seu próprio tribunal, ou externa, ou de fertilização cruzada. O professor, né, doutrinador André de Carvalho Ramos utiliza isso, dizendo que o externo é chamada de fertilização cruzada, porque também aqui, neste caso, são usados precedentes de outras cortes. Então, vai lá, né, a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, e vai usar um precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Europeia de Direitos Humanos, enfim, vai utilizar então outra jurisprudência, outro precedente de outro tribunal. E por fim, gente, então, em relação à jurisprudência, a gente tem uma jurisprudência muito forte na Corte Europeia de Direitos Humanos, que trata então a problemática do direito internacional privado. Nós vamos ter o Tribunal de Justiça da União Europeia, que também recebe muita coisa, é uma jurisprudência bastante fértil em relação ao direito internacional privado. E daí vocês podem me perguntar, prof, por que eles não vão na Corte Internacional de Justiça? Por quê, gente? Porque isso a gente já estudou. Ele não aceita pessoas. Na Corte Internacional de Justiça, apenas estados. E por que eu pus a proteção diplomática? Porque nós já vimos a proteção diplomática no direito internacional público, que é quando o quê? Que é quando um nacional, este é um grande problema, de um país procura o seu país para que esse avoque esse seu direito para ele, e aí sim, o Estado que representa a pessoa, ou o Estado que vai representar não só a pessoa, vamos colocar aqui, né, mas vamos pensar também uma empresa. O que é muito difícil, né, gente? De que o Estado faça isso pela pessoa ou pela empresa, então avoca esse direito a si e vai litigar, então, na Corte Internacional de Justiça. Há alguns precedentes internacionais, mas ainda é muito pouco. E daí vocês vão me perguntar, e a nossa? E a nossa jurisprudência? Gente, a nossa jurisprudência também é pequena. A nossa jurisprudência ainda está engatinhando. O que a gente tem muito? A gente tem dentro do direito internacional privado, a gente vai ter muito em relação à sentença estrangeira de ser homologada ou não,
Nós vamos ter um pouco sobre o estrangeiro. Eu coloquei estrangeiro porque nós não temos mais o Estatuto do Estrangeiro, que foi revogado pela Lei de Imigração, uma lei muito melhor, muito mais moderna, muito mais humana. Nós vamos estudar também a Lei de Imigração e fala também muito sobre extradição e expulsão de estrangeiro, tá? Mas em relação àquilo que a gente, né, comenta ali, de direitos de personalidade, de contratos, de direito de família, ainda é muito pequena. A nossa jurisprudência é muito incipiente ainda. Tá? Então, hoje eu termino esse vídeo falando um pouco, então, da doutrina e da jurisprudência. No vídeo que vem, eu vou falar sobre as leis internas, né? Então, as nossas fontes internas, as nossas leis. E depois a gente vai trabalhando também com os tratados internacionais. Tá bom, gente? Um abraço e até depois.